Bom dia, meus amados. Os irmãos já estão ficando mais atentos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1 ainda. Para a alegria daqueles que querem que a gente fique mais tempo esmiuçando o Evangelho de João. A gente não vai acabar ele hoje. Nós vamos ler apenas do verso 29 até o verso 34. Semana passada a gente correu um pouquinho mais. A semana vai ser mais calma. Evangelho de João, primeiro capítulo, verso 29 até o verso número 34. Peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, porque existem alguns detalhes no texto dessa manhã que podem trazer luz a muitas dúvidas que os irmãos tenham. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29 até o verso 34. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo, os irmãos leem até o final do verso 32, eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, os irmãos leem até o final do versículo 33, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos orar, pedindo iluminação do Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a Tua palavra. Ilumine, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós estamos na sequência da série expositiva no Evangelho de João e nós precisamos relembrar que João, e nós temos até então um momento a diferenciação entre duas pessoas que são chamadas de João, João o evangelista, o autor do evangelho, e João o arauto, aquele que estava proclamando a respeito do Verbo encarnado. João o evangelista registra as palavras de João o arauto. E então a gente percebe que João, o evangelista, logo no início ele falou que estava para vir o Verbo se encarnaria e então ele habitaria no meio do povo. E logo em seguida, João o evangelista registra o ministério de João o arauto. Registrando então que ele estava na região da Betânia, lá na região do Rio Jordão, e ele pregava e falava com aqueles que estavam à sua volta uma mensagem de arrependimento, e também ele batizava. Nós vimos também que um grupo de judeus, dos mestres da lei, dos principais da sinagoga, foram até João, o arauto, indagar-lhes quem era ele. Por que ele pregava daquela forma? Será que seria ele o Elias reencarnado? Ou seria ele o Cristo? Ou seria o profeta final? João então diz que... João, o arauto, diz que ele é aquele que clamava do deserto, preparando o caminho para o rei. E então, como numa cena de um filme que vai cada vez mais se aproximando
quando a gente vai dando zoom assim, quando a gente entra nos aplicativos de GPS e vai dando zoom, vai percebendo cada vez mais a nuance dos personagens. Agora a gente entra de vez no diálogo, a gente entra de vez na narrativa e nós vamos perceber como João o Arauto anuncia o Salvador. É por isso que nessa manhã nós vamos meditar sobre conhecendo o Salvador. E quem é o Salvador? Jesus é o Salvador prometido. Volte seus olhos ao texto. Logo no verso de número 29 vai dizer: no dia seguinte, viu João a Jesus, e olha o movimento que João, o evangelista, faz. Jesus vai até ele. Jesus, ele vai até João Batista, que é o arauto do rei. E é muito interessante esse movimento dos personagens, informando que Jesus está indo até ele. E mais uma vez aqui fica claro a característica de humildade que João Batista, o arauto do rei, tem. Afinal, era uma sumidade que estava vindo diante dele. Era o rei do universo. Era o verbo encarnado. É aquele que pelo poder da palavra criou todas as coisas. É por causa dele que tudo tem imagem e semelhança. E então Jesus vai até João Batista, o arauto, e então muitas coisas poderiam acontecer. Afinal, era uma grande pessoa que estava chegando perto dele. Ele poderia se vangloriar, como muitas vezes nós fazemos. Nós gostamos de dizer que conhecemos pessoas famosas. Sei lá, se a gente tem um primo famoso que é de alguma forma conhecido como artista ou como jogador, ou sei lá, se a gente conhece algum prefeito, ou se a gente já teve relação com algum pastor assim importante, ou alguma coisa do tipo, nós nos vangloriamos dessas amizades. A gente fala, olha, eu sou amigo de fulano de tal, você conhece, não? Quando Jesus vem até João Batista, ele diz, olhem para ele. Olhem para ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. João Batista, quando ele está na presença do rei, ele não se envaidece, porque não há espaço para vaidade, ou soberba, ou uma autoestima superinflada, um ego superinflado, quando nós estamos diante da presença de Cristo. Ao contrário, quando ele está diante da presença de Jesus, ele diz, olhem para ele, este é o Cordeiro de Deus. Mas olha que coisa interessante, João, o arauto, estava o tempo todo anunciando, é o verbo que se encarnou. Vai vir após mim um homem que eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Ele vai exaltando esse homem. E quando ele chega diante da sua presença, ele o anuncia de uma forma meio incomum. Ele aponta para Cristo e o compara com um animal. Eu não sei, os irmãos, mas eu não sei se eu ficaria muito feliz quando eu chegando em algum lugar, alguém apontasse, esse aí é Mateus. E dissesse algum animal, e dependendo do animal seria pior ainda. E o pior é que João, ele não compara Cristo a um animal, podemos dizer, poderoso. Não compara ele a um leão, ou a um lobo, ou a uma águia, ou até mesmo um urso. Se ele o comparasse como um camelo, talvez seria até com uma importância maior. Afinal, os camelos tinham uma grande importância, um cavalo. Mas ele o compara com um cordeiro? Por quê? Ele diz que aquele homem era um cordeiro. Um animal indefeso? Frágil. Meus amados, a gente precisa destrinchar essas duas palavras, ou melhor, esses dois blocos de palavras que João o arauto se refere a Cristo. Cordeiro de Deus é a primeira delas. A expressão Cordeiro de Deus tem que ser analisado à luz das Sagradas Escrituras ao longo de todo o desenrolar da revelação. Quando nós observamos, por exemplo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando nós observamos o relato da queda, vai dizer que Adão e Eva,
eles pecam porque eles transgridem a lei do Senhor. Eva escuta as orientações da serpente, ela pega, come do fruto, dá ao seu marido e eles pecam. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10, vai dizer que Adão e Eva têm medo do Senhor porque eles viram que estavam nus, se envergonharam e fugiram da presença do Senhor. Nós temos aqui o relato em Gênesis no capítulo 3, versículo 21, que Deus ele vai até Adão e Eva, dá-lhes todas as punições, porque o pecado ele traz separação. Os homens naquele momento eles morreram espiritualmente, mas eles também começam a morrer fisicamente. A morte espiritual passa a habitar naquele momento, mas a morte física iria chegar como chegou e chega até nós, até os dias de hoje. O texto vai dizer que aqueles homens, eles olham para si e veem que estão nus. E o que é que eles fazem para si? Roupas para se protegerem. Mas que tipo de roupa é essa que eles fazem para proteger a sua vergonha? Folhas de figueira. É interessante porque Moisés, o autor do Pentateuco, ele não simplesmente fala que eles estavam nus e procuraram alguma forma, mas ele diz exatamente o que eles procuraram fazer. Eles procuraram folhas para se cobrir. Meus irmãos, aqui a ideia é a mesma que está atrelado ao livro do profeta Isaías, que vai dizer que as mãos, mas também os dedos do homem estão marcados com o pecado. A boca, mas também a língua dos homens está marcada pelo pecado. Ou seja, todas as ações dos homens são limitadas, são incapazes de produzir a sua própria salvação. As ações dos homens, por mais bem intencionadas que sejam, elas chegam a um limite. O homem, quando ele peca, quando ele transgride a lei, quando ele se separa do Senhor, a forma que ele procura para se cobrir é através de folhas. Pergunta aos amados, alguém usa folhas para se cobrir hoje em dia? Não, porque é algo limitado. Não protege do frio, não protege do calor, não protege contra ataque de animais. Ninguém usa folhas. É limitado, é primitivo. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 21, é o registro do primeiro animal sacrificado. Não vou aqui inferir ou deixar subentendido que de fato foi um cordeiro, mas um animal foi sacrificado. Porque vai dizer que Deus, ele faz roupas com peles. E no original é peles de animais, de fato. Deus não fez, mais uma vez, não criou uma pele específica para cobrir os homens, não. Ele teve que matar, ele teve que sacrificar a sua própria criação para cobrir o homem da sua vergonha. Aqui nós já temos o entendimento de que o homem não consegue com as suas próprias mãos produzir algo que seja suficiente para o seu corpo, e suficiente para a sua vida, e suficiente para cobrir a sua vergonha. Mas Cristo sacrifica um animal. Nós caminhamos mais um pouquinho à frente, em Êxodo no capítulo 12, versículo 3, nós temos a instituição da Páscoa. Pela 10ª praga, a praga sobre os egípcios, que era a morte dos primogênitos. Deus disse que mataria todos os primogênitos. Entretanto, algo precisaria ser feito pelos hebreus, para que eles não morressem. Um animal precisava ser morto. Um cordeiro. Um cordeiro é morto. O seu sangue deveria ser aspergido nos umbrais das portas. E eles deveriam comer. Era a Páscoa ao Senhor, era a passagem, era a libertação do cativeiro egípcio. Um apontamento para o sacrifício que o cordeiro iria fazer. Nós vemos mais uma vez, quando vai falar sobre cordeiro, no capítulo 1 de Levítico, que vai dizer que o Senhor fala com Moisés e com Arão, que quando o povo pecasse, para que o seu pecado fosse coberto, eles precisavam matar qual animal? Um cordeiro.
apontava também para o sacrifício de Cristo. A ideia de ser coberto é uma palavra chamada também de expiar. Você expiava o pecado, você cobria o pecado. Essa ideia de cobrir não é quando nós estamos com frio ou quando nós queremos empurrar a sujeira para debaixo do tapete, nós cobrimos com algo. Não. A ideia de cobrir é de fato de lavar, é de mudar. Mas também nós temos uma outra figura sobre cordeiro na Bíblia. Esta é no Novo Testamento. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, que vai dizer assim, o João, agora sim, João, o evangelista e escritor também de Apocalipse, vai dizer, eu vi um cordeiro como tendo sido morto. Essa expressão como tendo sido morto é curiosa, porque fica parecendo que o cordeiro ele meio que morreu e meio que não morreu. Mas não, a ideia de como tendo sido morto é, eu sei que o cordeiro morreu, mas ele estava vivo, eu o vi vivo. Então, essa figura do cordeiro é o tempo todo, no Antigo Testamento e também no Novo, apontando para um cordeiro que viria. Mas a figura mais emblemática, antes de nós chegarmos aqui em João, é em Gênesis, no capítulo 22, versículo 8. Abraão, aquele que iniciou a nação de Israel. Na verdade, quem iniciou foi Deus, mas Deus usou Abraão para que assim o fosse. Abraão tem um filho prometido, e vão percebendo as semelhanças das histórias. Abraão tem um filho prometido. Esse filho nasce de uma maneira extraordinária, porque ele já era velho e a sua esposa era estéril. Então o seu único filho, Deus diz assim, Abraão, você vai me dar Isaque. Você vai ter que matá-lo. Você vai para um monte. E então o texto vai dizer, lá em Gênesis, no capítulo 22, que estava Abraão, Isaque e o servo fica até um determinado local, e vai subindo Abraão, Isaque e um jumentinho. E então o texto vai dizer que Isaque olha para o seu pai e diz assim, papai, eu fico imaginando para trazer a dramaticidade para aqui, Theo fazendo isso, papai, olha, está aqui o mais fácil, né? O irmão pegou aqui agora. Papai, eu estou vendo, está aqui a lenha. Está aqui o altar, mas está faltando uma coisa. Falta o cordeiro. Isaac desde cedo já sabia como é que era o ritual. Ele sabia que alguém precisava morrer, algo precisava morrer. Então, o texto vai dizer que Abraão olha para o seu filho, e eu fico imaginando como um pai olha para o seu único filho, o filho da sua velhice, e diz assim, meu filho, Deus proverá o cordeiro para si. E então, Abraão edifica o altar, coloca a lenha, amarra o seu filho, e quando ele levanta o punhal, o Senhor diz assim, não, você não precisa matar o seu filho. Deus, ele retira a mão de Abraão sobre Isaque. E então, Abraão vê de longe um animal preso pelos chifres. Ele o retira, porque Deus tinha providenciado esse cordeiro. Mas todos esses cordeiros no Antigo Testamento, não de Apocalipse, todos esses cordeiros no Antigo Testamento, eles apontavam para um cordeiro perfeito que viria. É por isso que João, quando enxerga, diz assim, é ele o cordeiro! É ele o cordeiro! Olhem para ele! A Bíblia o tempo todo estava falando dele. Olhem para ele, não olhem para mim. Não se importem comigo, mas o adorem. Esse é o Cordeiro. A Ele vocês devem louvar. A Ele vocês devem adorar. Ele é o Cordeiro prometido. E a segunda informação que João, o arauto, traz para a gente é: Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando a gente olha para essa segunda parte sobre que tira o pecado do mundo, nós também vamos partir em duas. Primeiro, sobre tirar o pecado. João aqui não está nos informando que Jesus, ao chegar na terra, de fato, onde ele pisar a planta do pé, não vai haver mais pecado. Não é isso que ele está informando. Olha, que tira o pecado do mundo. Então, aonde ele chega, não existe mais pecado. Não, não é assim que o texto está dizendo. A ideia de tirar o pecado do mundo é que sobre a sua morte é que João está falando. É sobre a morte de Cristo. João já está falando, esse homem está vindo, esse é o Cordeiro, e ele vem para morrer.
Ele vem para tirar o pecado, ele vem para expiar os pecados, ele vem para cobrir os pecados. Ele vem porque ele precisa morrer, ele vem porque precisa ter uma morte. É o Cordeiro que vem para morrer. João já vem anunciando o final. A segunda parte do mundo talvez aqui seja o ponto mais nefrálgico. Porque o que é esse mundo aqui que está falando? Alguns vão dizer que é um mundo específico, outros vão dizer que é a totalidade, outros vão dizer que é o globo. Quando nós observamos a palavra mundo, principalmente no Evangelho de João, nós percebemos que João ele traz sempre uma singularidade para aquela palavra. A mesma palavra sendo dita por várias formas diferentes. É como, por exemplo, manga. A gente tem a manga da camisa e tem a manga a fruta e tem o manga, o ex-goleiro de futebol. É a mesma coisa aqui. Quando a gente observa, por exemplo, na oração sacerdotal, que Jesus vai dizer assim, eu não peço que os tires do mundo. Cristo não está falando quando diz assim, eu peço que os tires do mundo, ele não está falando que a gente tem que sair do planeta Terra com seus pontos cardeais. Ele está falando do mundo, a junção da humanidade que é maligna. Então, cada especificidade de mundo precisa ser observada. Nem sempre João está tratando a palavra mundo da mesma forma. Para a frustração de alguns, o que João, o arauto, está tratando aqui, e João, o evangelista, registra, ele não está entrando na discussão sobre que mundo é esse? É o mundo dos eleitos de muitas pessoas? Tem um mundo de pessoas aqui. Não está falando que é todo mundo do mundo, mas que tem muitas pessoas. Ou seria o mundo todo, todos os humanos? Na verdade, o que João está colocando não é a condição salvífica, mas a condição de pecado. Não entendi, pastor. A ideia é que quando ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando, todos os homens precisam do Salvador. A ideia não é, o Salvador veio para morrer ou por todos ou por alguns, mas todos precisam do Salvador. O mundo precisa desse Cordeiro. É diferente. O mundo todo precisa desse Cordeiro. 3 teólogos bons e um ruim, eles concordam com isso. D.A. Carson, Calvino, Matthew Henry e Mateus Simonton, todos concordam que essa passagem diz isso. Que João está não incluindo ou excluindo o povo que seria salvo, mas ele está direcionando que todos precisam de salvação. E por que isso? Todos os teólogos concordam, porque naquele local ali tinha um povo chamado judeu. Naquela região ali estavam cheios de fariseus. E os fariseus poderiam achar que o Cordeiro tinha vindo só para um grupo de pessoas. Que o Cordeiro só viria salvar algumas pessoas. Não é nem entrando em predestinação e livre-arbítrio, mas exclusividade de uma nação. Então, quando João diz assim, esse é o Cordeiro que todos precisam, ele está dizendo, todos os homens olhem para ele. É o Cordeiro que vem para morrer. E por meio da morte dele nós teremos vida. Com a fala de João Batista fica evidente a condição de depravação total de todos os homens. Meus amados, nessa primeira parte do texto, João ele exclama a respeito de Cristo. E ele diz, esse é aquele que eu falava. Preste atenção, o assunto chegou. Não tem essa expressão, nós popularmente, quando estamos numa roda de amigos, que chega uma pessoa e diz, olha, deixa para lá que o assunto chegou. Era exatamente isso, o assunto tinha chegado. Este era o varão. E ele vai usar a palavra que tem a primazia. É o varão que estava desde o início. É o varão a quem toda a revelação aponta. E olha que coisa interessante. João, o arauto, vai dizer, ele existia antes de mim. Nós já vimos isso. Isabel e Maria eram parentes e Isabel, a mãe de João Batista, estava grávida antes de Maria. Ou seja, por ordem cronológica dos nascimentos, João Batista veio primeiro que Cristo. Mas ele diz, não, ele estava antes. Por que ele faz esse registro? Porque muitos, e aqui esse registro exclusivo de João, o evangelista, é porque muitos, na época em que ele estava vivendo, não estavam acreditando que Jesus era de fato o Filho de Deus.
muitos não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Os problemas de heresia cristológica, ou seja, o estudo sobre o Cristo, vêm desde os primeiros séculos. Alguns não acreditavam que ele tinha um corpo físico. Outros acreditavam que ele era um bom homem, mas ele não era o Filho de Deus. Outros diziam que ele era um espírito. Outros dizem que ele é uma ideia. E até hoje essas heresias cristológicas permanecem. E aqui João Batista diz, ele é um cordeiro. Vocês estão vendo, ele tem forma, ele tem rosto, ele tem pés, ele tem mãos. Ele possivelmente deveria ter barba. Ele está aqui andando de túnica. Vocês estão vendo, é um homem. Mas ele é o cordeiro de Deus, que já existia antes de tudo. Ele existia antes de mim. Ele tem a primazia. Paulo vai falar isso em Colossenses. Ele tem a primazia de tudo. Estamos meditando sobre conhecendo o Salvador. E quem é o Salvador? Nós vemos que Jesus, em primeiro lugar, é o Salvador prometido. E em segundo lugar, é o Salvador perfeito. Volte seus olhos ao texto e leiam, por favor, meus amados, o verso número 32 e o verso número 33, todos juntos. Assim diz a palavra do Senhor. E João testemunhou dizendo... Louvado seja o Senhor. Meus amados, quando nós observamos essa segunda parte, nós temos as maravilhas e os detalhes da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas podem se perguntar por que nós temos 4 evangelhos? Por que nós temos 4 formas de falar sobre a mesma pessoa? E a primeira resposta mais simples, a gente poderia dizer, porque Cristo não foi qualquer pessoa. Ele foi uma pessoa, mas não foi qualquer pessoa. Os seus feitos são grandiosos. E a gente vai observar aqui algumas particularidades. E essa passagem específica, o batismo de Cristo, é uma das que estão presentes em todos os evangelhos. Em Mateus capítulo 3, em Marcos capítulo 1, em Lucas capítulo 3, nós temos o registro do batismo de Cristo. Mas, de uma forma curiosa, João é a única que não registra o batismo de Cristo mesmo. Ele registra o batismo de Cristo sobre a ótica de João Batista. E eu gostaria que nesse momento os irmãos voltassem às suas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, para que a gente compreendesse de maneira mais afunda, de maneira mais profunda, o que aconteceu nesse fato, para a gente entender a fala de João Batista. Mateus, no capítulo 3, verso 13 ao 17, vai dizer assim. Irmãos que quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do 13 ao 17, vai dizer assim. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galileia, para o Jordão, a fim de que João batizasse. Veja, a gente viu que teve um movimento de que Jesus foi até João. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Esse verso 14, no Evangelho de Mateus, é o único que registra esse diálogo. Nem mesmo João, o evangelista, que narra o batismo de Jesus sobre a ótica de João Batista, ele registra essa fala. Mateus é o único que registra que João, quando vê Jesus chegando para ser batizado, ele diz, não, é o contrário. Sou eu que preciso ser batizado pelo Senhor e não o Senhor tem que ser batizado por mim. Aí Cristo fala, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí sim, nós temos todas as falas que estão... todas essas falas estão registradas nos 4 evangelhos. O testemunho de Deus a respeito de Cristo. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é meu Filho amado, em quem me alegro. Este é meu Filho amado, a ele ouvi. Este é o meu Filho amado. Mas é interessante que aqui a gente só observa a ótica de João Batista. Mas o texto diz que ele mesmo olha para Cristo assim, não, Senhor, eu preciso ser batizado por ti.
Eu que preciso. Mas Cristo vai dizer que não. Acalma-te. Eu entendo o teu sentimento, mas você precisa me batizar. É assim que as coisas precisam acontecer. E então surgem um monte de perguntas na nossa mente. E uma delas deve ser: por que Cristo então foi batizado ou precisou ser batizado, ou Cristo precisava ser batizado? A resposta é sim. Cristo precisava ser batizado. Por que Cristo precisava ser batizado? Primeiro, nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele é Deus. No Concílio de Nicéia, o Concílio da Calcedônia, eles resumem como Jesus Cristo em igualdade de divindade, poder, soberania, honra e glória ao Pai. Tem a mesma natureza. Mas Cristo também é homem. E Ele precisava ter a natureza humana. Ele não podia ser somente Deus, mas Ele também precisava ser homem. Nascer como todos os homens. Ele não podia ser como, por exemplo, a gente vê nas histórias em quadrinhos, Superman, que vem de um outro planeta e brota aqui já nascido. Não, ele precisava nascer aqui. E como ele vem da linhagem dos israelitas, dos hebreus, dos judeus, ele precisava também, como foi, circuncidado ao 8º dia. Por que Cristo precisava dessa natureza humana? Berkhoff, um famoso teólogo que escreve teologia sistemática, ele vai dizer assim: é muito importante afirmar a realidade e a integridade da humanidade de Jesus, admitindo o seu desenvolvimento humano e as suas limitações humanas. Não se deve salientar o esplendor da divindade ao ponto de obscurecer a sua verdadeira humanidade. E eu sei que os irmãos possivelmente fixaram a mente em limitações humanas. Quando vai dizer sobre limitações humanas, é a limitação do corpo humano. Logo, Cristo teve fome, Cristo teve sede, Cristo teve sono. E isso se dá por limitações humanas. Quer dizer então que ele não era onipresente, onipotente, onisciente? Não, ele era tudo isso. Mas pastor, como? Aí, meus amados, eu não sei. E desconfie se alguém conseguir trazer uma resposta muito pronta a respeito disso. Porque, embora nós tenhamos a certeza de que Cristo era 100% homem e 100% Deus, muitas vezes nós não conseguimos, de fato, esquadrinhar isso como uma fórmula perfeita. Mas nós simplesmente cremos, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Cristo precisava ser batizado porque Ele era homem. Ele precisava ser batizado. Não porque era Deus, como Deus ele não precisava, mas por ser homem, ele precisava. E por duas coisas. Primeiro era para legitimar a ação de João Batista. Porque quando nós observamos logo nos versos passados que nós vimos na última pregação, que vai dizer que João, ele não era a reencarnação de Elias, mas ele veio sobre o espírito de Elias, aquele que está prometido em Malaquias capítulo 4, versículo 5, e aquele mesmo que Cristo depois vai dizer aos seus discípulos, de fato, João, ele veio sobre o espírito de Elias. Jesus precisava legitimar as ações de João Batista, e ele faz isso através da submissão ao batismo com João. Meus amados, e aqui nós percebemos então que João Batista, ele inicia isso, de batizar. Eu confesso aos amados que por muito tempo, a questão do batismo ficava inculcada na minha mente. Porque quando, por exemplo, a gente observa a Santa Ceia, a gente vê o registro claro, só a mudança de que você tinha que comer do cordeiro e agora Jesus institui a Santa Ceia dizendo, vocês devem pegar o pão, vocês devem pegar o vinho, tomar e comer, essa é a minha ceia, é um sacramento da nossa igreja. O batismo, sim, eu sei que tem a questão da circuncisão, o 8º dia, a entrada na família da aliança, mas aquilo ficava na minha cabeça, de onde veio o que era água? Porque em nenhum momento no Antigo Testamento fala isso, fala que era circuncisão. Sei lá, a gente deveria cortar a orelha, ou furar, ou usar o cabelo grande, alguma marca no corpo. Por que água? De onde veio da cabeça de João que ele deveria fazer isso?
E isso por muito tempo perturbou a minha mente. E eu passava, eu procurava, eu nunca entendia o porquê isso. E está justamente nesse texto. Porque João, olha o que o texto vai dizer. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Nós observamos aqui que João, o arauto, está dizendo: quem me enviou a batizar foi o próprio Deus. Foi ele que disse para mim: você vai ter que batizar. A ideia de batizar, no original do grego, é bem parecido, é baptizo. Sim, eu sei que pode ter alguma polêmica sobre aspersão, imersão, efusão. A ideia original da palavra baptizo é submergir, é colocar por debaixo das águas, por assim dizer. A nossa igreja, ela acredita no batismo da aspersão, mas não por causa das raízes das palavras, mas simplesmente porque nós entendemos que não é a água em si, a quantidade de água, que vai fazer com que a pessoa seja salva ou não, ou a eficácia do batismo se dá pela quantidade de águas. O primeiro ponto que eu quero analisar aqui sobre o batismo é você ter o ato de usar a água. Para mim isso não tinha lógica, porque não tinha nenhuma passagem, até que eu vi que aquele que tem o espírito de Elias, e é por isso que João poderia iniciar essa prática, porque ele tinha o espírito de Elias, ele era enviado pelo próprio Deus, foi o próprio Deus que disse a João Batista: você vai utilizar água para batizar as pessoas. É por isso então que os fariseus, como nós vimos nos versos passados, eles chegam até Cristo e perguntam: quem foi que, perguntam até João e perguntam para ele: quem foi que deu essa autoridade a você? Quem disse que era para você fazer assim? E aqui ele responde: Deus me enviou para que eu fizesse isso. Essa prática vem da parte de Deus. Meus amados, eu não sei para vocês, mas isso foi libertador para mim. Eu comecei a olhar esse texto com outros olhos. E a prática do batismo começou a ser cada vez mais radiante. João, ele diz: eu tenho o espírito de Elias, eu sou o enviado, eu sou aquele que é o arauto do rei. É por isso que Cristo também vai até ele para legitimar essa prática. Mas uma outra questão que surge aqui na nossa mente é o porquê João, ele aparentemente faz uma controvérsia aqui. Ele vai dizer assim: olha, aquele que me vire sobrepousar o meu espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João disse no passado, nos versos passados, que ele batizava com água. E aqui ele diz que Cristo batizaria com o Espírito Santo. Aqueles que gostam de polêmica já estão assim, esperando chegar. Será que são duas coisas distintas? Por que ele vai falar sobre um batismo com água e um batismo com o Espírito Santo? Será que tem dois batismos? O que é isso que está dizendo? O que é que o texto está colocando para a gente? Aparentemente, de fato, o arauto abre um precedente para ter dois tipos de batismo. Entretanto, o entendimento aqui é muito simples. João Batista está dizendo: eu batizo com a água. Cristo batiza com o Espírito. O que ele está colocando é: os homens, eles não conseguem dar a eficácia do Espírito pelo ritual do batismo. Eu vou ser mais claro. Significa que não é porque você foi submergido somente, e aqui já é suficiente. Um pastor presbiteriano com esse copinho d'água aqui, ele já pega, já joga e já batiza. Não precisa de muito não, com isso aqui já batiza umas 1000 pessoas, que não é a quantidade de água. Mas seja por esse pouquinho aqui, ou seja por um tanque cheio, não é a quantidade de água, muita ou pouca, ou o homem fazendo isso, que vai fazer com que o Espírito Santo habite na vida daquela pessoa. Quando ele vai dizer que é Cristo que batiza com o Espírito Santo, o que ele está dizendo é: somente aqueles que recebem Jesus como Senhor e suficiente Salvador de suas vidas, é quem recebe o Espírito Santo de Deus. Ou seja, é o recebimento do Espírito, é o batismo com o Espírito. Ele não está falando que tem um batismo com águas, aquele que você recebe primordialmente, e depois vai ter um batismo com fogo do Espírito Santo, aí o negócio começa a pegar. São dois batismos diferentes. Não. Ele está colocando que sim, eles são iguais, mas eles são diferentes. O que é que eles são iguais? É um só. O batismo com água é o mesmo batismo aqui.
Eles são diferentes porque não quer dizer que você foi batizado com água. E de fato Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas. Se você não nascer de novo, não importa o ritual que você faça, você não terá o Espírito Santo de Deus. João está aqui mostrando a importância do ritual, do batismo, ordenado por Deus, era necessário, Jesus assim o submeteu, mas ele também aponta, não é só o ritual. Interessante, é necessário, mas não é só ele. Porque nós entendemos que o batismo não é salvífico, o batismo não é para a remoção dos pecados. O batismo é um ritual, é um símbolo, é uma passagem que nós temos. Mas nós encontramos pessoas, por exemplo, na Bíblia, que não foram batizadas e nós temos a certeza da sua salvação. Qual é o caso mais clássico? O ladrão na cruz. Ele não foi batizado. Embora algumas pessoas vão dizer até que quando choveu lá, foi um batismo daquele homem. Sim, tem criatividade para tudo, mas ele não passou pelo ritual do batismo. Mas Cristo assim o prometeu. Mas nós temos pessoas que poderiam ser que nunca tivessem mais a oportunidade de serem batizadas. E no primeiro momento que elas tiveram essa oportunidade, elas pediram para ser batizadas. A gente vai ver Filipe com o servo da rainha de Candace. Aquele homem estava ali, o etíope estava lendo, não estava entendendo nada. Filipe chega até ele e diz assim, você está entendendo? Ele diz assim, não. Ele começa a explicar, ele começa a pregar, e ele escuta sobre o batismo. E então ele pergunta, olha, está aqui água, eu posso ser batizado? É claro. É possível que aquele homem não teria mais a oportunidade. Mas na primeira e única talvez que ele teve, ele assim se batizou. Ou seja, é um ritual, é necessário. Quando nós temos oportunidade, façamos, mas isso não é o suficiente. É isso que João está colocando para a gente. Meus amados, nisso tudo, João, o evangelista, ele tem um objetivo muito claro de dizer, as palavras que estão sendo registradas nesse livro é para que vocês creiam. Creiam que Jesus Cristo é 100% homem. Ele veio, ele habitou, as pessoas pegavam nele. Ele foi crucificado, ele teve fome, ele teve sede, mas ele também era o Filho de Deus. Ele tinha autoridade para perdoar os pecados, ele tinha autoridade sobre a natureza, ele tinha autoridade sobre os demônios. Ele também é Deus. Vocês precisam conhecer o Salvador prometido e perfeito. Meus amados, isso é muito importante porque nos tempos que nós temos vivido, muitas vezes, muitos Cristos são apresentados para nós. Quem é Jesus para você? Se nós dessemos microfone e púlpito para várias pessoas, a gente ia escutar muitos Cristos. Íamos ouvir sobre vários Jesus que existem por aí. Jesus foi um cara legal. Pense num homem. Eu sigo Jesus, mas eu não gosto da igreja. Jesus foi um bom profeta. Sim, existem religiões grandes que acreditam que Jesus foi um profeta, mas que ele não era o Filho de Deus, que tem um outro profeta maior do que ele. Mas muitas vezes no seio da igreja cristã, a igreja protestante, de tradição reformada, ainda assim se levantam muitos Cristos, porque muitos o querem como o Cordeiro. Muitos querem Jesus como o Cristo, mas não querem como o Quírios, como o Senhor. Muitos querem um Salvador, mas não querem alguém que conduza a sua mente. Muitos querem alguém que resolva os seus problemas, mas não quer aquele que os guie durante a semana. Muitos querem trazer Jesus para o seu lucro financeiro, mas não querem trazer o seu senhorio para a distribuição da sua renda.
a gente vai perceber que nós precisamos conhecer o nosso Salvador também. Nós precisamos conhecer aquele a quem as Sagradas Escrituras o revelam. Quando João, o arauto, ele aponta, ele é o Cordeiro, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque aqui nós podemos observar que ao longo de todo o Antigo Testamento, nós observamos a relação do caráter de promessa-cumprimento. Promessa, cumprimento. Nós temos as promessas feitas e o seu cumprimento. E dentro desse caráter de promessa e cumprimento, nós temos o tipo e o antítipo. O tipo é aquilo que apontava. Pessoas que cumpriram uma dessas três funções, rei, profeta ou sacerdote. Não necessariamente com essas nomenclaturas, mas com essa função. Função de governo, função de proclamação e função de condução espiritual. Rei, profeta e sacerdote são tipos de Cristo. E nessa visão não que é imaginária, mas nessa ótica que João Batista tem, quando ele olha, quando ele tem esse encontro com o seu Salvador, a gente percebe então que ele está vendo aquilo que foi prefigurado há muito tempo. Noé, ele foi um tipo, mas ele não era o Cristo. Abraão, ele foi um tipo, mas ele não era um Cristo. Moisés, ele foi um tipo, mas ele não era o Cristo. Davi foi um tipo, mas ele não era o Cristo. Mas agora João está dizendo, é ele o Cristo. É ele aquele que nós aguardávamos. Escute-o, conheça-o, desfrute da sua presença. Vocês precisam conhecer o Salvador. Esse é o Cordeiro perfeito. É ele que tem a primazia. E no final ele vai dizer, eu tenho testificado, ele é o Filho de Deus. Meus amados, quando nós observamos esse texto, alguns desafios vêm à nossa vida. Um primeiro deles é entender que a nossa salvação já está sendo planejada há muito tempo. Veja, quando nós observamos desde o Antigo Testamento, quando o homem peca, nós já temos o proto-evangelho, ou o início do evangelho, o embrião do evangelho, quando vai se dizer que vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Gerações se passam e ela se cumpre. A nossa salvação está em Jesus Cristo. E nós precisamos conhecer o Cristo não somente como um Salvador, mas também como Senhor. E quando nós observamos esse contexto que nós temos vivido de coronavírus, pandemia, crise financeira, política, econômica, social, ambiental, agora também no Brasil, nós vamos perceber que por trás de boas intenções, revelam aqueles que não é somente o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. E não é Cristo que eu estou falando. Porque a gente acha que a resolução dos nossos problemas, a volta, por exemplo, dos cultos presenciais com a liberação de todos, se dará por meio de uma vacina. Então, quando chegar a vacina, resolve o problema. A gente acha que a restauração da crise política que nós temos no Brasil é quando nós tivemos uma reestruturação do nosso governo, do nosso Senado, dos nossos deputados, das câmaras legislativas. Aí quando vierem esses homens, aí tudo vai melhorar. Veja se não é assim que nós pensamos. É exatamente assim. Não, eu não estou dizendo que Deus, de maneira soberana, não colocou esses meios para que nós entrássemos e Ele mesmo atuasse. Mas aqui nós estamos colocando a nossa esperança, a nossa fé, a nossa segurança nisso. Nós não conhecemos de fato o nosso Salvador. É por isso que nós entramos em desespero, assim como os discípulos de Emaús. A gente achava que Cristo viria e nos libertaria, mas Ele já está morto. Há 3 dias, nossa esperança se foi.
Eles não tinham entendido a mensagem de libertação profunda. Meus amados, nosso principal problema se chama pecado. E a principal consequência do pecado é a morte eterna, o inferno. Isso já foi resolvido para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo que nós passarmos aqui nessa vida, nessa terra, será pequeno diante da eternidade. Ah, pastor, então vai lá sofrer, vai lá morar debaixo da ponte, vai lá buscar o seu pão. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o nosso coração, ele não deve então viver ansioso, amargurado, porque preste atenção, se para o principal problema da nossa vida e da nossa existência e da humanidade, Deus preparou de maneira tão detalhada, será que Ele não vai saber aquilo que está faltando na sua geladeira ou aquele boleto que falta ser pago? Ah, meu amado, pode ter certeza que Ele sabe. Mas Ele tem sustentado. Converse com um dos presbíteros, converse com um dos pastores, o medo que muitas vezes nós tínhamos de como é que vai ser nessa pandemia. E olha o que é que nós temos feito. A gente já não chora mais, com o baterista tocando lá nas alturas, está tudo reguladinho. Dá para ouvir todas as vozes. Tudo isso num meio tão difícil. A transmissão não é mais feita pelo celular, é feita por uma câmera maravilhosa. Por quê? Porque Deus tem nos abençoado. Em um momento em que muitos perderam os empregos, outros tiveram seus salários reduzidos, mas Deus tem feito de maneira soberana no nosso meio. Não, meus irmãos, podem ter certeza, não está sendo feito nenhuma loucura. A gente não está se endividando. É porque Deus tem atuado no nosso meio. Louvado seja o Senhor por isso. Mas muitas vezes nós só queremos nós só queremos só um Jesus Salvador e nós não queremos um Senhor para as nossas vidas. Nós não queremos alguém que guie a nossa mente. Nós não queremos alguém que guie as nossas finanças, que guie os nossos relacionamentos, que guie a nossa casa, que guie o nosso trabalho, que guie a nossa vida como um todo. Um outro desafio, meus irmãos, que o texto traz para nós é que se Jesus Cristo é o Senhor, não há nada que nós façamos que possa completar a salvação. Veja que o texto disse lá em Gênesis, os homens tentaram fazer folhas para promover a sua salvação. Não, quem promove a salvação é Deus. Portanto, meus amados, entendam que aquilo que foi feito para cobrir a vergonha do homem não deve ser então motivo de vanglória. E como nós nos vangloriamos com a nossa roupa, mas a nossa roupa, na verdade, ela veio por causa do nosso pecado. A origem da roupa é por causa do pecado. E muitas vezes nós nos vangloriamos com aquilo que deveria ser um sinal de vergonha. A gente usa a roupa por causa do pecado. Se não existisse pecado, não existiriam roupas. Não se vanglorie com aquilo que é objeto de vergonha para a gente. E tome por Deus o padrão de se vestir. Adão e Eva, porque estavam corrompidos pelo pecado, não sabiam se vestir, se vestiram de maneira indecente. Deus nos ensinou que nós devemos cobrir o nosso corpo, cobrir a nossa vergonha. Aqueles que são cristãos há mais tempo sabem, foi-se o tempo em que a gente identificava um crente pela roupa. Tá ali é crente, porque está cobrindo tudo. Hoje em dia, nós, infelizmente, temos essa dificuldade. E não pensem só que é só para mulheres isso, para todos. Roupa não é sinal de vanglória, meus irmãos. É peso por causa do pecado. Um outro desafio que o texto traz para as nossas vidas é que então nós devemos descansar no Senhor. João, ele diz, ele veio antes de mim. Antes que eu existisse, esse homem já estava sendo prometido. Ele já promoveu a nossa salvação. Descansemos então no Cristo. Descansemos então em Deus. E saibamos que Ele é quem rege e governa o universo. Nós só somos um hiato aqui nessa terra. Passageiros, peregrinos.
Somos como o vapor que nós vimos na semana passada. Estamos aqui agora e depois não estaremos mais nessa terra. Portanto, meus amados, descansemos que Deus tem cuidado de nós o tempo todo. Por fim, aproveitamos os sacramentos. Sacramentos são ordens de Deus. Então, se você é pai, que você tem o seu filho, batize. Nós entendemos, nós somos pedobatistas, ou seja, acreditamos no batismo infantil. Aqueles que adentraram as portas dessa igreja e se tornaram membros, vocês juraram solenemente obediência à Constituição e aos ministros, enquanto eles forem fiéis. E a nossa Constituição orienta ao batismo infantil. Participemos do sacramento da ceia. Meus amados, que tristeza. Primeiro domingo, que a nossa igreja voltou e pôde voltar à comunhão dos santos. Mas caiu no feriado. Primeiro feriadão com as praias liberadas, pastor. E os nossos bancos vazios. Não deixemos, meus irmãos, de participar dos sacramentos. Não deixemos de congregar. Nós tínhamos uma saudade imensa, imensa, de vir e cultuar a Deus. Eu não sei o pastor Marcelo, mas eu tenho quase certeza que ele, mais do que eu, recebiam mensagens diárias. Mas que saudade da igreja. Mas essa saudade, ela não é traduzida em participação. Meus irmãos, a vida está aí. Eu não estou falando que você vai ser irresponsável se você é idoso, se você é menor de 10 anos, ou se você tem algum problema de comorbidade. Não, vocês entendem, não é uma prática da nossa igreja, mas se você tem a oportunidade, venha. Participemos do privilégio que é cultuar o Senhor, porque onde a igreja está reunida, vai ter a ministração dos sacramentos, assim como foi iniciado o sacramento do batismo, mas nós também temos a ceia. Participemos, meus irmãos, da vida em comunidade. Essa foi a orientação do Senhor. Quando nós observamos ainda esse texto, nós percebemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Muitas vezes nós ficamos pesados. Muitas vezes nós ficamos abalados por causa do nosso pecado. E sim, nós devemos ficar assim. Mas o problema é que muitas vezes nós começamos a achar que o sacrifício de Cristo não é suficiente. E então nós começamos a duvidar da nossa salvação. Começamos a achar que nós não somos salvos. Porque eu sou pecador demais. Olha, pastor, o senhor não sabe o que eu já fiz? Não sei. Você também não sabe o que eu fiz? Mas nós sabemos o que Cristo fez. E quando nós dizemos que não há razão, não há condição para nos salvar, em outras palavras, nós estamos dizendo, o sacrifício de Cristo não é tão perfeito assim. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, desfrutemos do perdão dos nossos pecados. Na certeza de que toda vez que nós pecarmos, nós temos um advogado fiel junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que nos perdoa. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda maldade. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez.